Paula Mata está falando aqui o seguinte: Babá, fiz o meu dafá e o senhor me indicou uma oferenda para Oiá, nos caminhos de Caoxê. Uma oferenda líquida e outra com inhame da costa cozido com milho e guarapa, em folha de mamona roxa, e pediu para colocar 14 ovos. Esses ovos são inteiros e onde coloco? Em folha de mamona também? Ok. Esse, quando é oferecido 14 ovos, muitas pessoas podem pensar, é porque tem a ver com Icá, no búzio. Não, é porque o número 14, ele representa o ciclo de ascensão da Lua. A Lua tem 28 dias. Então, nós temos os 14 dias de ascensão e os 14 dias de queda. No caso de uma oferenda de Caoxê, esse caminho Icaxê, Oiá passando nesse caminho, é muito ligado a Iami. Extremamente ligada a Iami Oxorongá, Efegeredé, e esse culto feminino. E esses 14 ovos crus de galinha representam a fertilidade no ciclo de ascensão da Lua. Esses 14 ovos podem ser colocados em volta do inhame, tá? Ali na folha, né? Pode ser um inhame menor, uma folha maior, talvez, para que esses 14 ovos formem como se fosse um círculo em volta do inhame. São inteiros, tá? Dentro da folha de mamona também. Tá bom? E aí cobre com os materiais que eu falei, né? Não me lembro agora se foi dendê, mel e os respectivos pós e folhas. Tá legal? Então, representa esses ciclos da Lua. Por isso, formar um arco, né? É interessante ao redor do inhame. Os ovos seriam os ciclos da Lua, os dias da Lua, e o inhame, o ciclo da Terra. Que é bem esse Odu e Caoxê, né? O ciclo da Terra e da Lua. A Maria Aparecida Batoni está falando lá no YouTube. Está falando o seguinte... Babá, na minha iniciação, há 5 anos atrás, em Ifá, o meu Oruncó foi Fá-Xê-Um. Ifá trouxe graça à minha vida. Ifá-Xê-Um. Ifá-Xê-Um é o que eu mais vejo em iniciados. A grafia Fá-Xê-Um está correta? Olha, Maria, agora de cabeça eu não vou lembrar se Ifá-Xê-Um é um nome masculino ou feminino, tá? Pouca gente sabe e pratica isso nas iniciações, mas de forma correta, existem nomes de iniciação em Ifá que são para homens e nomes que são para mulheres, especificamente para mulheres, e você tem nomes que são tanto para homens como para mulheres. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar se Fá-Xê-Um é um nome específico só para homens ou só para mulheres. Tá? É muito comum nós vermos mais em mulheres. Depois eu posso até verificar isso. Isso é um assunto que eu falo bastante no curso A Riqueza de Fá, na questão da iniciação. Nós compartilhamos até uns determinados livros que abordam esse assunto em PDF, né? Ali, só entre os alunos. Né? Alguma magia para alcoolismo? Olha, vamos dar uma pequena visão, né? Uma pequena visão, porque é um assunto bastante complexo. Muitas vezes, jogando para as pessoas, eu percebo essas questões do alcoolismo muito associadas à ancestralidade. Tá? Então, muitas vezes, a gente percebe uma grande influência desse tipo de problema na ancestralidade do indivíduo. E uma das formas de resolver, ou de pelo menos ajudar a resolver esse problema, é exatamente fazendo algumas ritualidades no tocante à ancestralidade. Então, por exemplo, posso contar um caso que está me vindo aqui à mente, que eu estou me lembrando, de um senhor que tinha esse problema há muitos anos. Há muitos anos mesmo.
E quem jogou comigo foi a esposa dele, que já tinha ido a vários lugares. É uma experiência interessante. Por isso que eu acho que vale a pena contar, para a gente ver como é que a espiritualidade trabalha. Eu já contei isso em algumas aulas para os alunos, a gente ficou conversando sobre isso, discutindo essa questão com os alunos, é muito interessante. Todo mundo sabe que quando a gente manipula um oráculo, a gente não está sozinho, a gente tem a espiritualidade ali dando apoio para a gente, né? Fazendo, inclusive, a nossa conexão mental e energética com a pessoa para a qual estamos jogando. Isso é independente de distância, de país. Sempre que estamos abrindo um oráculo para alguém, nós estamos conectados com esse alguém. Quanto mais tempo ficamos ali jogando, mais conexão existe, tá? E eu joguei para essa senhora, e essa senhora comentou que já tinha ido em vários lugares sobre a questão de alcoolismo do marido e tal, etc. Ela já havia até desistido, mas a irmã dela já tinha feito algumas coisas comigo, tinha tido ótimos resultados, então indicou para ela jogar comigo. Eu fiz a análise, joguei, comentei com ela algumas questões da parte de Egum, e realmente tanto o pai quanto o avô e outros ancestrais tinham tido esse problema, nesse caso desse senhor. Eu ensinei uma coisa simples para ela fazer, a parte de ancestralidade. Agora vocês vejam o que é interessante, né? O que foi de diferente nesse caso? É que ela nem chegou a fazer a oferenda. Nós jogamos isso numa noite. Eu me lembro que aqui em Portugal era de noite, então devia ser de tarde. No Brasil, eu orientei tudo, esclareci tudo direitinho e tal. No outro dia, ela entrou em contato comigo de novo, dizendo que havia tido uma coisa muito estranha. O marido dela acordou decidido a ir para o AA. E sempre que alguém falava isso com ele ficava injuriado. Ele brigava, não, isso não existe, não sei o quê, eu não vou em lugar nenhum e tal. Naquele dia, depois da nossa conversa, o marido acordou disposto a ir para os alcoólatras anônimos e realmente foi, entrou no programa e está lá há muito tempo. Pelo menos a última notícia que eu tinha, que ele continuava decidido a não beber mais e estava no programa, né? E mesmo se ela ter feito a oferenda. Eu falei, não, então você faz a oferenda, porque como é uma coisa que envolve Egum, como é uma coisa que envolve ancestralidade, a espiritualidade tomou frente, a espiritualidade tomou mão da questão só pela nossa conversa, para você ver o que é a responsabilidade e o desgaste energético, inclusive de uma consulta verdadeira com o Ifá. A mobilização energética que interfere, né, e que age dentro disso. Obviamente que isso não é comum de acontecer, né, já vi acontecer algumas vezes, não é o mais comum de acontecer. Na maioria das vezes, existe sim uma propensão da pessoa começar a querer se cuidar. Agora, se ela vai conseguir isso ou não, aí envolve também o ori dela. Por isso que é uma questão complexa.